Olá, devs, meu nome é Jacob Moura, você está na Fluterando, no maior canal de Fluteiro do Brasil. E hoje eu gostaria de mostrar um negócio para vocês aqui que é muito interessante, que poucas pessoas falam, né? Rapidamente. Quando nós criamos uma classe, essa assinatura aqui, poucas pessoas sabem, mas a gente já tem uma herança implícita aqui. A herança, poucas pessoas sabem, né? Muitas pessoas sabem, na realidade, né? Mas poucas pessoas percebem a usabilidade do porquê, enfim, do porquê, do por conta de por onde. Então, só para vocês saberem, toda vez que você cria uma classe, você está automaticamente fazendo um extend de object aqui nessa forma aqui. Então, mesmo que você tenha uma classe vazia, você ganha duas propriedades e dois métodos. Quer ver? Se eu instanciar aqui essa classe aqui normalmente, ó, e a gente for tentar acessar, você vai ver que a gente já tem acesso, ó, a duas propriedades e dois métodos. Aí o que cada um desses métodos faz, que é o ponto que a gente tem que notar rapidinho o que faz. Ó. Então hoje nós iremos descobrir o que foi que serve o hashcode, o runtime type, né? O toString e o nosearch method, né? São coisinhas bem interessantes que você vai entender muitas coisas apenas entendendo essas duas coisinhas aqui. Então, fica ligado que agora é hora da vinheta. Mentira, não tem vinheta, então a gente passa direto aqui a aula normal. Então vamos lá. Sou idiota. Então, para que serve primeiramente o hashcode? O hashcode, ele tem uma ideia de comparação, né? É como se fosse, você pode pensar como se fosse um ID do próprio objeto, né? É muito usado para comparação direta. Ele é um inteiro, então representa o estado do objeto, como fala aqui na nossa querida documentação. Óbvio que existe mais coisas ali, mas resumidamente, se você pegar isso aqui, depois você vai malhando a documentação, já é o suficiente. É assim que se identifica É assim que se identifica. Se identifica quando realmente tem alguma coisa assim, tem um objeto igual, ó. Por exemplo, se eu pegar esses dois caras aqui, eles são exatamente o mesmo objeto. Mas se você colocar aqui igual, ó, a eles aqui, ó, ele vai dar diferente, ó. Se você apertar row, você vai ver, ó, ele vai dar false, mesmo sendo a instância do mesmo objeto. Mas beleza. Por que isso acontece? Porque os dois, ó, tem hashcode diferente, ó. Se você for olhar o person 1 e o person 2, eles têm hashcode diferentes. Ó, um começa em 7.2, outro começa em 10, né? Daí existe uma forma de você subscrever esse camarada e você colocar alguma coisa nele, né? E criar também o objeto, na verdade, subscrever o operator de igual a igual. Mas é para esse tipo de resolução que geralmente as pessoas utilizam o equatable. Ó, deixa eu instalar aqui, ó, slide e equatable, né? Eita, será que vai assim? Eu digitei errado aqui. Esse tipo de classe aqui, esse tipo de package, né, que você já deve ter visto na internet, muita gente usando, ele serve para isso, para facilitar esse tipo de comparação. E ele faz isso através exatamente fazendo as coisas no hashcode. Então, agora que eu tenho o código aqui, se eu for testar, classes que pode ter, enfim, o que eu estou fazendo errado aqui, ó? Diferente superclasse ou remove extend clause. Deixa eu importar esse camarada aqui. E aqui eu tenho que ter um properties. Aí, todos os objetos eu passaria aqui para dentro, né? Então eu teria um gerador, se você for olhar aqui dentro, eu teria uma coisa aqui gerando, tanto aqui a sobrescrita dele, e gerando também o hashcode. E através disso e dessa comparação, eu posso ter, ó, vocês vão ver que agora eu tenho o mesmo hashcode aqui, ó, para os dois. Com isso, se eu for fazer de novo aquela comparação entre o person e o person 1, você vai ver que agora ele vai dar true. Então é para essas coisas que serve o equation, para você nem ver isso acontecendo ali, o equation, enfim, você não vê as coisas acontecendo, né, por debaixo dos panos, né, que seria um pouco mais complicado aqui, tá bom? Minha esposa tá pagando as coisas, tá falando para mim aqui. Então tá, o que acontece? Temos aqui, então, o primeiro ponto, que agora a gente vai para o segundo. Né? O que nós temos aqui nesse segundo passo? Deixa eu tirar aqui esse quadro aqui.
Vamos ver a segunda propriedade. A segunda propriedade é a do runtime type. Esse runtime type ele vai retornar, é um getter que retorna um objeto do tipo type. Ele basicamente vai retornar qual é o tipo, qual é o nome da classe ou o tipo que você está trabalhando. Todos os objetos têm isso, ó, tipo, ele retornou o person, mas se você for digitar um tipo primitivo, como por exemplo uma string, ó, e pegar aqui um runtime type, você vai ver que ele vai retornar string. Então, aqui ele vai retornar o tipo, né, desse camarada, ele vai retornar um objeto type, mas esse objeto type ele não tem nada, né? Ele só representa o tipo mesmo. Então esse é o segundo caso aqui desse camarada. Agora vamos para os métodos, que é o mais legal. O primeiro ponto dele aqui é o toString. O toString ele é chamado assim involuntariamente, ele é chamado quando você vai executar a leitura dessa classe, por exemplo, num print, mas você não quer passar, você não passou nada, só passou ele aqui. Isso aqui ele está chamando de toString implicitamente, né? E o toString ele seriamente vai ser esse instance of person aqui embaixo aqui. Se você quiser alterar o nome, você pode fazer aqui você pode chegar e fazer uma sobrescrita do toString. Olha só que da hora. E aqui você pode botar exatamente qualquer coisa. Então agora, quando eu fizer um print dessa maneira, ó, ele vai chamar, ó, o que eu coloquei aqui dentro. Isso é legal, porque a gente tem a gente pode fazer uma combinação com runtime type, né? E eu traduzi aquela mensagem lá, tipo, chegar assim, minha classe runtime type. E agora quando eu rodar, ó, minha classe é person. E se eu tiver que estender essa classe aqui para outra coisa aqui, tipo classe médico, né? Que vai estender desse person. E olha só, se eu instanciar essa classe médico aqui agora, ó, isso que é da hora. E usar aqui no person normalmente, olha só o que ele vai pegar no toString. Ele vai prevalecer esse toString aqui, mas esse runtime type ele vai mudar, ó, fazendo com que aconteça isso aqui, ó. Ué, mas eu não estou estendendo aqui, eu não estou fazendo aqui um override sobre a escrita do toString na classe médico, mas ele vai pegar esse camarada aqui, esse getter, e vai mudar o runtime type, vai pegar o runtime type desse cara. Ou seja, ele vai printar o person quando ele for o person e médico quando ele for o médico. Isso é bacana pra caramba. Explorem isso aí na máquina de vocês, tá? Agora o último, mas não menos importante, o noSearchMethod, ele basicamente ele é um método que ele é chamado quando você acaba... aqui você não consegue, né? Se eu quiser chamar um método qualquer aqui, ó, ele vai dar erro, né? Mas se eu tipar esse camarada como dynamic, então eu posso chamar qualquer coisa. Nesses casos, quando você chama algo que não existe, né? Quando você chamar algo que não existe, você pode receber essa invocação aqui por esse método noSearchMethod. Então, aqui você pode retornar qualquer coisa. Então, toda vez que cair um método que for chamado, a pessoa de repente chamou dynamic aqui, ó, quando um método for chamado de alguma e não existir nessa classe person aqui, então ele vai invocar o noSearchMethod, né? E aqui ele pode retornar qualquer coisa. Qualquer coisa. E olha só que loucura vai acontecer. Eu estou chamando esse método que não existe, e olha só o que ele vai fazer. Ele vai retornar qualquer coisa. Então, eu tenho esse invocation para me saber exatamente as coisas que são chamadas aqui na minha, no meu método. Aqui, por exemplo, o nome desse camarada aqui, ó, JFD. Ele aparece aqui no invocation, ó, function name, JFD. Se ele passou algum argumento ou não. Se você quisesse pegar o argumento desse cara, vamos supor que você manda um argumento. Isso tudo aqui não existe, né? Isso tudo aqui não existe. Estou enviando aqui um argumento, ó, desse jeito aqui. Isso significa que quando eu pegar agora, ó, o invocation, ó, você vai ver que esse invocation ele vai dar para mim, ó, cadê o argumento? Member name, ó, symbol, ele vai dar, cadê o argumento? Named, um position argument. E eu posso pegar esse argumento aqui, ó, que é o que eu estou passando, ó. Então, se eu quisesse printar, por exemplo, esse argumento aqui, eu poderia fazer algo nesse sentido aqui, ó, invocation positional argument e eu pegasse o primeiro. Olha só que loucura que a gente está fazendo, né? Nós estamos lendo um método que não existe, ó, e trabalhando com ele. Para isso serve o noSearchMethod, né? Eu estou errando a pronúncia desse negócio aqui, porque, enfim, japonês nunca foi meu forte.
Então, olha só. Temos aqui um método muito poderoso. Onde que a galera utiliza esse carinha aqui, por exemplo, né? Eu estou mostrando exatamente onde a galera utiliza, né? O nosso método é utilizado muito em packages de mocks, como, por exemplo, o Mockito e o Mocktail. Sabe quando você assistente de Mocktail ou Mockito, e aí ele some tudo, né? Basicamente você faz aqueles when, aquele when recebe até um invocation também, porque ele vai mandar para dentro desse camarada, e quando ativar o noSearch method, ele tem registrado um monte de, enfim, de outras coisas, e através do invocation ele vai fazer um monte de if else e retornar o que tem que ser retornado. Assim acontece o mock. Então esse cara é utilizado muito nessa questão de Mockito e Mocktail. Beleza? Então, primeira parte do vídeo aqui, eu tenho vontade de fazer outro que é sobre function, né, que são coisas bem primitivas que as pessoas às vezes não dão bola, mas às vezes ajuda bastante a gente. Então, é a classe extend de objeto, e você tem essas duas propriedades e esses dois métodos aqui, que no futuro, pelo menos, vão te ajudar a entender mais o Flutter, né? O que vocês acham, né? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Caramba, eu fiz esse vídeo pós-almoço, precisava fazer. Pro pessoal, meu querido pessoal da Masterclass também, um abraço para vocês. Eu espero que tenha ajudado também aí vocês aí, tá bom? Então vamos ser referência juntos, todos nós aqui na Flutterano. Ajude todo mundo lá e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!